Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e a questão que irei verificar hoje foi aplicada pela banca ABCP na cidade de Bom Jesus dos Perdões para o cargo de assistente social em 2020. E o conhecimento aqui que nos é cobrado é o processo de transitividade verbal, que está ligado ao processo da regência verbal. Em vídeos anteriores, quando resolvi aí questões relacionadas ao processo da regência, gosto muito de compará-los ao funcionamento de um coral, em que existe o termo regente e o termo regido. O termo regente, que aqui é o verbo, ele é o responsável por dar a voz de comando para os termos regidos. E esses termos são as preposições. Mas o que é necessário ficarmos atentos é que tem verbos que podem ser acompanhados da preposição e verbos que não precisam do acompanhamento da preposição. No caso desta questão, quando eles não necessitam da preposição, o verbo transitivo direto, ele vai diretamente ao complemento sem o apoio da preposição. Por isso que ele é chamado de direto. Do verbo vai direto ao seu complemento. Verbo transitivo indireto. O verbo ele também necessita de um complemento, mas ele não vai diretamente ao complemento. Ele precisa ali do suporte, do apoio de uma preposição. Por exemplo, eu gosto. Gostar é o verbo. Ele é o verbo e ele é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele necessita de um complemento. Você vai se perguntar, você gosta, mas você gosta de quê? O de é a preposição. Sendo assim, ele é o verbo transitivo indireto. E eu gosto, por exemplo, de sorvete. O de sorvete será o objeto indireto, que é o complemento do verbo gostar. Agora, se eu menciono, eu comprei. Ah, tá, você comprou o quê? Comprar é o verbo, também transitivo, porque ele necessita de um complemento para que você saiba o que eu comprei, mas dessa vez não teve uma preposição dentro do complemento. Eu comprei um computador novo, por exemplo. Um computador novo é o complemento do verbo, que é chamado de objeto, objeto direto, porque não tem a preposição dentro do complemento. Existe aí também o verbo que é chamado de intransitivo, que é um verbo independente. Por exemplo, a casa caiu. Qual que é a ação aí? Caiu. Entende-se que quando eu coloco essa expressão a casa caiu, já entendo, isso já basta para que eu compreenda qual a ação que aconteceu. O que eu posso fazer diante aí desses verbos que são chamados de intransitivos é colocar ideia de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, ou seja, adjuntos adverbiais. A casa caiu na avenida ao lado. A casa caiu hoje pela manhã. Estou dando aí circunstâncias de tempo, de lugar e assim sucessivamente. E o que é importante também destacar aqui no processo da regência verbal é que existem verbos que são escritos da mesma forma, mas que dependendo do contexto, precisará da preposição, enquanto outros não. Por exemplo, o verbo assistir. Quem assiste no sentido de ver e visualizar será um verbo transitivo indireto, por exemplo, eu assisto a videoaula, dessa vez com a crase, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu assisti o paciente, eu ajudei o paciente. Então, o verbo ele pode estar relacionado aí dando sentidos diferentes com a presença ou não da preposição. A mesma coisa ocorre com o verbo aspirar, almejar, visar. Então é importante que vocês verifiquem aí uma listagem de processos de regência verbal, tanto nominal, para que vocês possam se familiarizar com esses termos. Mas, indo aqui à questão, em que fiz aí uma breve introdução sobre o assunto, ao qual vamos aí mencionar, com base na regência do verbo usufruir,
Assinale a alternativa em que ele desempenha transitividade direta. Conforme a explanação que realizei, transitividade direta, então um verbo que necessita de um complemento, pensando aí no termo transitividade, ele precisa transitar, ele precisa ter uma continuação. Então, é um verbo que necessita de um complemento de forma direta, sem a presença da preposição. Alguns podem se perguntar, mas o que é uma preposição? O próprio nome já diz, ela posiciona. Então, as preposições, elas ligam as palavras e traz um sentido a elas. Por exemplo, se eu menciono viajei avião, está faltando alguma coisa aí. Quem viaja, viaja de algo, viaja de alguma forma, viajou de avião. Fui cidade, fui para a cidade. Então, esses termos aí que necessitam se conectar, eles posicionam as frases justamente para trazer um sentido a elas. Vamos verificar a questão. Com base na regência do verbo usufruir. Então, usufruir é um verbo que pode ou não estar acompanhado aí de preposição. Assinale a alternativa em que ele desempenha transitividade direta. Esse verbo aqui, o usufruir, quem usufrui de algo, acaba aí aproveitando alguma coisa. Então, esse verbo usufruir, ele acaba aí não tendo um duplo sentido, como o verbo assistir, como o verbo almejar, visar, como ocorrem com outros verbos. Mas ele pode ou não estar acompanhado da preposição, por isso que é necessário verificar os verbos e os seus complementos. Então, vamos à letra A. Minha mãe está usufruindo das férias na praia com os netos. Temos aqui, conforme nos pede a questão, o verbo usufruir. Verifiquem que ele está no gerúndio, usufruindo. Quando tem essa forma ando, endo, indo, o verbo está no gerúndio. Minha mãe está usufruindo. Esse é o verbo. Se eu chego para vocês e pergunto, minha mãe está usufruindo. Automaticamente você irá perguntar, mas ela está usufruindo de quê? Ela está usufruindo, aí eu respondo, ela está usufruindo das férias. De mais as é igual a das. Então, aqui eu tenho uma preposição. Verificando aqui, esse é um verbo transitivo, não direto, na verdade, um verbo transitivo indireto. Por que ele é um verbo transitivo indireto? Porque no complemento eu tenho a presença da preposição, conforme havia mencionado aí anteriormente. O verbo, quando ele não vai diretamente ao complemento, mas tem aí o suporte da preposição, ele vai ser chamado de verbo transitivo indireto. Minha mãe está usufruindo. Usufruindo de quê? Verbo transitivo, porque necessita de um complemento, e ele é indireto por causa da presença da preposição. Se o verbo é transitivo indireto, consequentemente, ele será um objeto indireto. O complemento do verbo transitivo é chamado de objeto. E neste caso, indireto, porque o verbo ele é transitivo indireto. Desta maneira, a letra A não é a alternativa correta. Agora a letra B. Ela deveria se envergonhar de usufruir os rendimentos da mãe. Percebam aqui que eu tenho a ação de envergonhar. Ela deveria se envergonhar. Envergonhar de quê? De usufruir dos rendimentos da mãe. Desta maneira aqui, notem que eu tenho o usufruir, aqui acompanhado do de, que ele é uma preposição. Sim, aqui eu tenho um caso que o usufruir está acompanhado dessa preposição, ela deveria se envergonhar de usufruir dos rendimentos da mãe, porque quem se envergonha de usufruir se envergonha de algo. Dessa forma, temos novamente a presença de preposição. Dessa maneira, não é transitivo direto, acaba aí excluindo essa alternativa. Vamos verificar a letra C. Meu sogro usufruirá.
Eu poderia até falar, meu sogro usufruirá de quê? Mas notem que dentro do complemento, ele usufruirá o prédio enquanto viver. Aqui no complemento eu não tenho a presença de preposição, eu tenho a presença do artigo. Meu sogro usufruirá. Verbo, transitivo, direto, porque dentro do complemento que explica do que ele irá usufruir, eu não tenho a presença da preposição. Então, aqui é um complemento que é chamado de objeto direto, sendo assim a alternativa correta é a letra C. Agora vamos verificar a letra D. Está usufruindo do imóvel, que por sua morte será dos filhos. Ele está usufruindo do quê? Novamente aí uma preposição que não aparece quando o verbo ele é transitivo direto, conforme a questão nos pede. Então, fiquem atentos, verifiquem aí os vários casos de transitividade, os tipos de verbos que existem, os processos de regência verbal, aproveitem e vejam também a nominal. E lembrem, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Lembrem-se sempre disso. Até um próximo vídeo e obrigado pela atenção.